Você se sente inferior ao se deparar com stories de grandes mentoras onde elas postam prints de faturamento, onde elas mostram a rotina dela desde as 5, 6 da manhã. Inclusive, são essas postagens dela que também te motivou a criar a sua mentoria? E é esse o tema que nós vamos abordar aqui hoje. Mas antes, olha, míope gravar conteúdo sem óculos não rola, então eu já tô aqui me preparando. Tem alguns tópicos aqui pra gente não falar muito e sempre ir direto ao assunto. E se você se sente um pouco para baixo quando se depara com essa situação, é que isso faz sentido àquela mentora. Aquele print de faturamento que ela posta não é para crescer em cima de você, mostrando que ela pode e você não, que ela tem autoridade e você não. É porque o público dela que ela está atingindo quando posta aquilo é um público quente, que precisa exatamente daquilo para comprar o produto dela. E quando ela posta a rotina, é para criar uma conexão com a primeira pessoa iniciante. Mas vamos pegar mais ou menos aqui na prática como que você também pode ser essa pessoa a inspirar outras pessoas também. Essa frustração que você sente é porque você não conseguiu ter algo único para você, que você tem o poder de comunicar como ela comunica, e você chega num cenário onde sente mais vontade de ter o resultado que ela tá postando do que querer fazer o processo. E muitas vezes o que você precisa hoje é o processo. Toma muito cuidado com a promessa do que essa mentora que você se inspira tá fazendo. Talvez o que ela promete para você, que é chegar nos 100 mil, não seja para você nesse momento. Então você tem que compreender que é isso que você vai fazer aqui agora. Qual que é o processo do primeiro degrau? Então você está no primeiro degrau, não pode pular o 2, 3, 4, 5 e chegar no 6. E é aqui nesse primeiro degrau que você vai compreender como você se posicionar como a única que faz isso que você faz e também criar esse contexto, esse conteúdo todo para estar postando. Quando eu entrei no mercado de mentorias, quando eu decidi dar um passo a mais, sair da prestadora de serviço e crescer no mundo digital, eu me frustrei bastante. Por quê? Porque eu fui aquela que me inspirei naquela mentora que postava dígitos, mas será mesmo que o que eu precisava no momento era alcançar em 6 meses, 6 dígitos, 6 mil reais por mês? Será que era isso que eu precisava? Não, só que eu fui tentada por aquilo, aquele monte de número, eu falei, eu também quero. Se ela tá dizendo que eu consigo, eu também preciso disso daí. Só que eu me frustrei porque não era o meu momento nisso. Não era o meu momento ideal para estar alcançando isso. E não foi erro da mentora criar essa promessa. Foi meu erro por não analisar a promessa dela. Porque eu não estava no momento de criar algo que eu ia vender em 6 meses e faturar 100 mil reais. Então a gente tem que voltar para a nossa caixinha, para a nossa realidade do que a gente quer hoje. E talvez esse seja o grande vilão também, por você não estar conseguindo criar sua mentoria, não tá tendo ideia, não sai do lugar, fica naquela rodinha de hamster, sabe? Caminha, 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 nunca sai do lugar. Então, vamos aprender aqui na prática como que você pode dar esses primeiros passos e ser vista como a única no seu nicho. Eu vou estar aqui falando, tô aqui olhando algumas colinhas para ser mais direta ao ponto. Então, eu vou estar aqui falando com dois públicos. Um público que já tentou criar sua mentoria, fez de tudo e ainda não deu certo, não consegue enxergar onde está errando, e o público que tá começando do zero, tá pegando esse vídeo como aprendizado e quer dar o primeiro passo para ver se faz sentido para você. O público número 1, eu queria dizer que eu também passei por onde você está passando, que é tentar criar a mentoria, até já investir, mas não é a pessoa certa, faz de uma forma, faz de outra, compra um aprendizado aqui, outra aqui e não dá certo. Então, para você, não adianta mais querer comprar conhecimentos avulsos, você primeiro precisa focar na única coisa que você quer fazer, não querer atender todo mundo. E eu te aconselho a dar o próximo passo, a investir em uma mentora, seja especialista e único naquela sua única dor, só para você compreender. Eu passei por todos esses processos, eu não consegui encontrar uma mentora que focasse exatamente na minha dor, na minha primeira venda, como não concorrer com outras mentoras no mercado. Então eu tive essa dificuldade de encontrar uma mentora especialista nisso. E por causa disso, eu falei, opa, agora eu encontrei um método e eu posso, tenho um conhecimento e consigo criar um método, aquele que eu fiz, que deu certo, para ajudar pessoas que também estão com esse problema, de saber sair do número 1, do degrau 1 para chegar no degrau 2. Para isso eu criei a minha mentoria PS Primo. Ela é especialista para esse tipo de público, onde eles querem não ser mais um no mercado de mentorias, apenas se reencontrar, ser o único que faz aquilo que faz, para não chegar numa reunião de pitch de venda e ser comparada com outras pessoas que esse lead chegou até você também vai pesquisar.
Então, quando você tem uma reunião e sabe que o lead está ali com você, ele também passou ou vai passar por outros especialistas. E quando você se destaca, você mostra aquilo que você é única, você mostra para ele sua proposta única de valor, ele vai fechar com você. Ele nem vai pensar nas outras. Um exemplo disso daqui. Quando você sente uma dor no joelho, você vai procurar um clínico geral ou um ortopedista? Você vai direto no especialista, que é o ortopedista. Então, com a mentoria que eu criei com esse processo, você deixa de ser aquele do perfil clínico geral e é o especialista naquilo. Então, é isso que você vai aprender, né, dentro dessa mentoria. Agora, o outro público é aquele que chegou nesse vídeo e quer saber se faz sentido ele ter um modelo de negócio como mentoria. Se essa pessoa está prestando um serviço, mas ela quer crescer no digital, mas primeiro ela quer dar um primeiro passo sozinha e depois investir numa mentora, saber até como escolher essa mentora. Aqui você vai aprender como posicionar, como encontrar esse método único, esse mecanismo único e começar pelo menos o primeiro degrau corretamente. Eu quero que você pense primeiramente no seu nicho hoje. Qual é o nicho que você tem em mente que deseja vender em formato de mentoria? O que você quer fazer daqui para frente? Como você quer ensinar e quem é essa pessoa? Primeiro de tudo, vamos criar esse mecanismo único, como vocês estão vendo aqui. Coloquei um exemplo, então vocês vão colocar com a realidade que vocês têm. Esses exemplos vocês vão ter apenas como base para fazer o que vocês têm aí em mente. Coloquei aqui um nicho bem abrangente, que marketing digital. Vamos supor que você quer falar desse assunto, quer ensinar outras pessoas através de mentoria sobre marketing digital. Dentro de marketing digital, você meio que vai subnichar. Então, eu coloquei aqui marketing de conteúdo. Ok, você chegou aqui, você concorda que se você parar para pesquisar, tem muitas pessoas que falam sobre marketing de conteúdo? Você acha que vai se destacar falando disso, mesmo você colocando assim, eu falo de marketing de conteúdo, mas eu entrego através de uma ferramenta específica, através de um método específico? Você acha que dessa forma você se destaca? Não, porque não é a ferramenta que te torna única. Se você usa a ferramenta Notion para estar criando, você tenha lá todo um planejamento, não é isso que vai se destacar. Porque eu tô falando isso? Na reunião onde você vai vender a sua mentoria, aquela pessoa que também falou com outras pessoas, o Notion não vai chamar a atenção dela. Por quê? Porque o problema dela, a dor dela não é como montar uma mentoria dentro do Notion, não é como utilizar o Notion para vender mais. Para isso, ela vai procurar uma pessoa, um aprendizado, um curso, até no YouTube, como que mexe no Notion. Então, não é isso que vai te diferenciar. Ok, marketing de conteúdo. O que você acha então? Você já percebeu que você não foi a única a falar sobre marketing de conteúdo? E se você vir aqui embaixo e falar agora do canal digital YouTube? Vamos colocar aqui que você escolheu o YouTube. Tô colocando algo bem aleatório, não sou especialista em YouTube, então vou colocar aqui só para você entender. Então, talvez eu fale aqui sobre algum engajamento, algo que não tem nada a ver, mas só para você compreender. Escolheu o YouTube. Será que tem muitas pessoas que falam sobre marketing de conteúdo, como criar conteúdo dentro do YouTube? Você analisou, pode ser que tenha. Então, se a gente ainda subnichar, olha como a gente vai extraindo, conseguindo ser única no que a gente quer comunicar. A partir de agora, o que a gente pode analisar? As dores do seu público que você deseja atender. O que essas pessoas falaram para você de dificuldade, por que elas chegaram até você nesse momento, o que elas sempre relataram. Então aqui começa a relatar várias dores. Quais são as principais dores dela, o que elas mais falam, e você vai escolher apenas uma única dor. Então, como exemplo, coloquei aqui 4 dores para você compreender aí também. Vou escolher aqui. Então, aqui, vamos supor que eu conseguir essas 4 maiores dores, que seriam o monetizar rapidamente. Essa pessoa que chegou até o meu conteúdo, ela quer monetizar rapidamente, ela tem pressa de fazer isso no YouTube. 2, reter uma audiência até o final. 3, levar o lead para uma live. Ou 4, criar títulos de uma thumb criativa. Então, você selecionou essas 4. Mas, você vai falar apenas de uma única dor. Uma única solução que você vai dar para essa pessoa, porque você vai ser a especialista nesse assunto. Percebe como que você vai conseguindo extrair informações que você vai ser única a falar sobre isso? Somente você vai falar sobre isso? Vamos supor, de exemplo, que eu escolhi a número 2 aqui.
Reter uma audiência até o final. Vou falar dessa aqui. Então, você vai ser especialista apenas em falar sobre retenção até o final do vídeo. Então, você vai ter um método onde você vai ensinar aquela pessoa os melhores truques, dicas, alguma coisa nesse sentido, para aprender aquela pessoa até o final. Aí você vai aprender como que você vai encontrar o melhor público. Ou seja, você tem o seu método. Você escolheu o número 2, que é reter até o final. E aí, você acha que se você for especialista nisso, você ainda consegue ser diferente, consegue ser única? E se você mais uma vez subnichar? Então, vamos supor que você chegou ao como criar roteiros viciantes. Estou lendo aqui na minha colinha. Então, além de você reter a audiência até o final, então você escolheu que você vai ensinar no seu método como criar roteiros viciantes. A letra tá péssima, né? Mas tô escrevendo rápido, mas só para vocês compreenderem aí e acompanhar comigo. Olha que legal onde você chegou. Você conseguiu um método onde você vai ensinar as pessoas lá no YouTube a criar roteiros viciantes, porque essa pessoa que cria esse roteiro viciante, ela quer reter a audiência até o final, porque é uma dor dela, ela quer trabalhar no YouTube, ela não quer aprender Instagram, ela não quer aprender nada sobre vídeo lá do TikTok, então ela vai procurar você. Olha que legal. Quando ela chegar lá na reunião com você, se deparar com os seus conhecimentos, você vai se posicionar como a única que vende roteiros viciantes para quem quer prender a atenção até o final. Inclusive lá na sua bio do Instagram tá dessa forma. Então, percebe como chama mais atenção? Então, se ela for com você na reunião, e inclusive essa mesma pessoa, esse mesmo lead for falar com outras pessoas também, e as outras pessoas falar que são especialistas, estrategistas em redes sociais, percebe que você é a especialista, você não é aquela clínica geral, você não trabalha na parte de clínico geral, você realmente, o seu foco é nesses roteiros viciantes, por quê? Porque é a dor dela. Aí você acha que ela vai comprar de você ou ela vai comprar daquele que fala em geral sobre rede social? Geralmente, quem faz um conteúdo para rede social acha, talvez tenha essa dúvida que se ele, quanto mais ele falar, mais ele vai ser o especialista. Mas hoje em dia não, hoje em dia a pessoa não tem tempo. Então ela vai comprar a sua mentoria porque você tem a solução rápida, ela não tem tempo de estudar, é você que tem isso aqui no momento e isso que ela precisa. Percebe como é importante você lá no degrau 1 da sua mentoria ter essa visão? Então você consegue fazer aí agora do seu segmento, tentando extrair toda essa informação. Feito isso, analisou, chegou nessa última etapa aqui, você tem que compreender o seguinte agora, não é colocar várias dores aleatórias. Você gosta de falar desse assunto de roteiros viciante? Você passaria horas conversando com um amigo, com um colega sobre esse assunto? Você pegaria o celular, ensinaria ele? Você tem esse dom? Você tem esse hobby de falar disso? Você escreveria um livro sobre esse assunto? Você daria uma palestra? Tem que analisar tudo isso, porque você tem que, como você está se especializando, você tem que ter o dom de falar isso. Se isso também não estiver de acordo, volta um pouco. Vê se você consegue encontrar algo que só você faz e que você goste, porque você dar mentoria é você seguir um mercado onde você tem amor por fazer isso, porque você vai passar com aquela pessoa, você vai olhar, ter uma visão específica no negócio daquela pessoa, então tem que ser uma coisa leve. Vamos recapitular o que a gente viu até agora. Então, aquela pessoa, aquela mentora que você está seguindo, que te inspira, ela tem um público certo, então nem tudo que ela fala é para você. 2, analise sempre a proposta de valor daquela pessoa que você quer fechar um serviço. Será que faz sentido no seu momento ou é algo que você tá com os olhos querendo crescer agora, não quer passar por processo? Preste atenção nisso aqui também. 3, você precisa criar esse posicionamento único, ter a sua essência, ter esse método único também como aquela pessoa que você se inspirou para você inspirar outras pessoas. E após isso, você vai começar a criar o seu conteúdo na rede social. Você vai conseguir, com leveza, você vai conseguir saber com quem você vai se comunicar nos stories, se você vai precisar colocar sua rotina ou não, como é que você vai estar se comunicando, porque você tem uma única dor, um único público que você quer conversar. Então é a partir daí que você consegue alimentar as suas redes sociais também. Lembre-se, um passo de cada vez. Se você está começando agora, você está lá no degrau número 1, você tem que pegar esse processo,
esse posicionamento que você tem que registrar agora, esse método único que você criou, esse público ideal que você quer ser especialista e falar sobre isso. Pode ter certeza, quando você encontrar o que você domina, que você tem conhecimento que você ama, todos os seus conhecimentos, independente do canal digital, vai ter leveza e a pessoa vai sentir isso de você. E fora que você vai ter aquela conexão e vai conseguir vender. Dificilmente você vai ter aquela briga na hora de vender o seu produto. Você não precisa disputar com aquela mentora que já está há mais tempo no mercado. Porque se você se torna especialista em algo, as pessoas vão em você, porque elas não querem fechar com aquela mentora que dificilmente vai ter uma visão centrada para ela. Que ela ensina algo como, no caso que eu comprei uma mentoria que ensinava a ter os 100 mil, e não é para você nesse momento. Então, isso que as pessoas vão analisar ao se deparar com uma reunião de vendas que você vai fazer, é sua especialidade. Então, quando você consegue encontrar algo que seja realmente único, as pessoas vão comprar de você, as vendas vão ser leve e você não vai ficar brigando por atenção no mercado. Se esse conteúdo te deu vários insights, te deu várias ideias, te deu clareza, comenta aqui pra mim o que você gostou, o que você pretende ver aqui. Se você quer entrar direto, já tá no perfil mais avançado, não no degrau 2, ainda no degrau 1, mas você sente a necessidade de investir numa mentoria para ter essa visão do seu negócio, como encontrar esse método único que você não está conseguindo, aqui embaixo na descrição tem um formulário de aplicação para a gente ver qual é o seu momento e para ver se faz sentido. Porque eu não quero que você compre por incerteza, por se deparar com uma promessa que não é o seu momento. Então, é uma análise e ambas as partes a gente vê se vale a pena ou não. E deixa um like aqui se você gostou, se fez sentido para você de alguma forma, se te ajudou. E nos vemos aí no próximo vídeo. Beijo!